Estes são os tópicos da Parashá Miketz. Yosef interpreta os sonhos do faraó. Yosef é nomeado governador do Egito. Os 7 anos de fartura, o nascimento de Menashe e Efraim, o início da fome, os irmãos aparecem diante de Yosef, os irmãos se arrependem e Yaakov se recusa a enviar Binyamin, o consentimento de Yaakov, e Yosef reúne-se com todos os seus irmãos. O cálice de Yosef é colocado no fardo de Binyamin, e Binyamin é detido e os outros irmãos são enviados para casa. Miketz quer dizer ao fim, e este nome remete à conclusão de um tempo e de uma época, mas também a Parashá traz um conteúdo profético relacionado ao fim dos dias. Mas antes de falar a respeito disso, uma grande lição que a Parashá Miketz nos ensina é como os propósitos e desígnios de Deus são surpreendentes e vão muito além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Aprendemos que, ainda que as coisas pareçam sair do nosso controle, nada foge do controle das mãos de Deus. A vida de Yosef parecia ir de mal a pior, quando, na verdade, ele está trilhando um caminho que Deus preparou para que Yosef pudesse ser um salvador para o mundo da época. Aprendemos também que um homem de Deus consegue enxergar além do que os olhos naturais podem ver, tanto no nível profético como no nível de discernimento. E por compreender tudo isso, Yosef tinha um coração perdoador e o seu amor pelos seus irmãos continuava o mesmo, pois ele compreendeu que todos os acontecimentos de sua vida foram de antemão preparados por Deus. Que não olhemos as circunstâncias, as dificuldades, os sofrimentos, mas que possamos, assim como Yosef, nos conectar a Deus e entender que tudo está no controle das mãos de Deus. As coisas boas, as coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Yosef era uma pessoa justa, e ele sonhou que trabalhava no campo com seus irmãos amarrando feixes. Faraó, todavia, um homem mau, teve um sonho que não envolvia esforço algum de sua parte. Isso realça o fato de que todos os assuntos de santidade requerem esforço. Quando uma pessoa se dedica com seriedade ao trabalho, ela tem a promessa de sucesso. E na realidade o sucesso que a pessoa é capaz de alcançar está muito além da extensão do esforço que ela investiu. E isso acontece quando o seu esforço em tudo que faz está conectado a assuntos de santidade. O sonho do faraó é o próprio começo da história do exílio egípcio. O sonho predisse uma escassez que por fim causou o estabelecimento de Yaakov e de sua família no Egito, onde uma geração depois eles foram escravizados. Em tempos de exílio, o povo judeu esteve forçado a resistir à oscilação de 2 modos de vida contraditórios: o amor a Deus nos momentos de oração e, então, a imersão total no mundo físico durante o seu trabalho e as questões pessoais durante o resto do dia. Os ensinamentos racídicos comparam essa situação a um sonho, porque em um sonho podem ocorrer simultaneamente 2 fenômenos opostos, contraditórios. Em alusão a essa ideia, o precursor do exílio egípcio, cuja história é relatada nessa parashá, foi registrada na Torá como um sonho. Miketz quer dizer ao fim.
que está conectada ao fim dos dias. Em aramaico, a palavra dias é quase idêntica ao seu equivalente em hebraico, com exceção das suas últimas 2 letras que mudam. Sendo assim, a palavra dias em aramaico é idêntica à palavra direita no hebraico. Com base nisso, o Zohar conclui: há 2 finais, um da direita, espiritual, e o outro da esquerda, o material, nada espiritual. Dentro do misticismo, o lado esquerdo representa o mal. Já por sua vez, o lado direito representa bondade e santidade. Sendo assim, nós nos referimos ao fim da direita, para indicar que não há enfraquecimento dos valores nas esferas da santidade. Todavia, ficamos com a pergunta: a qual fim a palavra Miquetes se refere? O da esquerda ou o da direita? Ambos poderiam ser possíveis. No começo da Parashá, Yosef é libertado da prisão. Este era o fim do exílio de Yosef, ou seja, o fim da esquerda. Por outro lado, nós vemos então que como Yosef de repente chegou ao poder e se tornou senhor do Egito, a sua redenção representada pelo fim da direita. Miquetes significa ao fim. E como nós vimos anteriormente, essa parashá ela faz uma alusão ao fim dos dias. E de fato, ela tem um conteúdo profético que nos dá parâmetros de como serão o fim dos dias. Nessa parashá nós vemos Yosef se tornando governador do Egito para solucionar o problema da fome que viria sobre o mundo. E quando eu penso em fome, eu lembro do seguinte verso da Torá: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, quando pensamos em alimento, devemos imediatamente fazer uma conexão com o alimento espiritual. E apesar de Yosef administrar o alimento físico do Egito, isso deve nos levar a refletir a respeito da administração do alimento espiritual em nossas vidas. Faraó colocou Yosef como a maior hierarquia do Egito, estando abaixo somente dele próprio, o faraó. Deus colocou Yeshua como Senhor e soberano sobre todo o mundo, estando Yeshua abaixo somente de Deus. E em ambos os casos, essas delegações foram feitas para que o mundo fosse salvo por eles. No caso de Yosef, fisicamente; no caso de Yeshua, espiritualmente. Yeshua diz: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, eu o assemelharei ao homem prudente e sensato, que construiu a sua casa na rocha. E vindo os tempos difíceis, a casa não foi abalada. Todavia, o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu o compararei ao insensato, que edifica a sua casa sobre areia. E vindo as adversidades, a sua casa é levada. E isso foi exatamente o que aconteceu nos dias de Yosef, pois Yosef deu parâmetros do que haveria de acontecer. E juntamente com a revelação, Yosef também deu instruções de como as pessoas deveriam proceder para se salvarem da fome que viria sobre o mundo. Claro, armazenando alimento nos anos de fartura, para que nos anos de fome elas tivessem provisões. Mas apesar disso, logo nos primeiros anos de fome, os egípcios já não tinham mais nada. E aí então entregaram seus animais, suas casas, e a si próprios como servos e escravos, em troca de alimento. E este é o conteúdo profético que nos ensina a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos. Assim como Yosef, Yeshua foi rejeitado pelos seus irmãos. E assim também como Yosef, Yeshua foi aceito e muito bem recebido pelo mundo. No entanto, ser muito bem recebido não significa muita coisa, pois Yosef foi muito bem recebido pelos egípcios, mas não deram créditos às suas palavras. E apesar de o mundo receber Yeshua, isso não indica
obediência às suas palavras. O fim dos tempos é marcado por uma techuvá, retorno do povo de Israel ao Eterno. Ao passo que também haverá uma grande apostasia, esfriamento e afastamento dos não-judeus em relação a Deus. E assim como Yosef estava afastado dos seus irmãos e próximo aos egípcios, mas no final essa situação inverte, também acontecerá nos tempos finais, pois os irmãos de Yeshua se aproximarão, sim, do irmão rejeitado e vendido, enquanto os povos do mundo se afastarão de Yeshua por não ouvirem e obedecerem às suas palavras.